Bom, até que essa introdução ficou boa e ela foi feita justamente para homenagear uma pessoa que todos nós admiramos muito, não é? Que é o advogado Antônio Carlos Almeida Castro, o Cacai. E assim eu vou chamá-lo, Cacai, porque esse é o encontro desses da academia que foram pensados para preparar a celebração crítica dos 200 anos do Brasil. Eu tenho conversado com pessoas extremamente importantes para a história recente brasileira, e a gente tem feito uma reflexão absolutamente livre e vinculada, que eu acho muito importante, à experiência de cada um. Então, antes de tudo, eu quero dar as boas-vindas a esse advogado brilhante da área criminal, mas, sobretudo, alguém que age na esfera pública sem receio, sem nenhum tipo de máscara, na verdade. Quer dizer, ele expõe aquilo que pensa e o seu modo de ser de uma forma que é interessante, porque é um incentivo para a gente também pensar numa mudança na perspectiva da esfera pública brasileira. Boa noite, Cacai. Boa noite, Tia. É uma alegria enorme estar aqui com você. Eu acompanho teu trabalho há muitos anos e, além disso, temos vários amigos comuns, as referências são as melhores. E essa sua ideia de pensar os 200 anos do Brasil, eu acho que ela veio em boa hora porque nós não podíamos imaginar que 2022 fosse encontrar um Brasil tão dilacerado, né? É um momento extremamente grave da história brasileira. Então, eu acho que cada um de nós tem a obrigação de participar quase que de uma reconstrução, porque nós vivemos um momento de um descalabro público. Eu costumo dizer assim, as pessoas veem muito de forma muito clara o mal que o governo fascista pode fazer. Mas o pior é a coisa insidiosa que vai destruindo as estruturas, os avanços humanistas. Então, sempre que eu posso ter a oportunidade de conversar com a pessoa do seu gabarito, da sua profundidade intelectual, eu me sinto muito, muito feliz. Não, nós é que estamos felizes em receber você aqui. Cacai, a gente precisa pensar como é que nós chegamos nessa situação que nós estamos vivendo, não é? E, para isso, antes de a gente, digamos assim, pensar nesse contexto político, no contexto jurídico que nos trouxe para cá, que a gente esquece que tem essa questão do direito, que é muito importante, e ela está vinculada a isso que nós chegamos, não é? Mas eu queria antes perguntar para você, como eu tenho perguntado para os convidados, convidadas, pessoas tão maravilhosas, quem que é o Cacai? Como é que você descobriu a sua vocação para o direito? E como é que foi o curso da sua formação? Como é que você começou a fazer isso que você faz? Olha, eu sou do interior de Minas, uma família, meu pai era boiadeiro, minha mãe professora, eu tenho 4 irmãos, morávamos lá em Patos de Minas, numa época boa, assim, não existia luz elétrica, não tinha dinheiro para viajar, ia sempre para uma fazenda ali perto, e era jogar bola de gude, nadar em riacho e recitar poesia. É uma cidade interessante, minha cidade, era uma cidade onde a poesia já fazia companhia noturna para a gente, assim. Então, quando eu pensava a famosa frase, o que vai ser, eu só pensei no que ia ser muito mais tarde do que hoje. Hoje existe uma massificação, uma quantidade de informação. Naquela época ele não pensava nisso, era montar em bezerro bravo e ficar conversando até de madrugada e tal. E eu sempre, quando comecei a pensar, eu penso que eu ia ter que sair para estudar, na minha época não tinha faculdade lá, o que era uma sorte, porque as faculdades hoje do interior, muitas delas deixam muito a desejar, então eu tive que vir para Brasília estudar. Eu pensava em ser poeta, mas eu descobri que eu não nasci poeta, então não dava para ser, entendeu? Aí eu pensava, olha, eu vou ser advogado ou vou ser psiquiatra. Descobri que para fazer psiquiatria tinha que ser médico, e eu não tinha nenhuma condição de fazer medicina. Então, na verdade, eu acho que o leito natural era fazer advocacia criminal, porque muitas vezes os estudantes me perguntam isso. Eu falo, olha, existia uma certa inquietação dentro de mim com a injustiça. Eu acompanhava júri na minha cidade pequenininho, e a injustiça era uma coisa que me marcava muito. Eu não tinha ninguém na família que era advogado.
Quando eu cheguei em Brasília, eu fui fazer estágio que eu precisava fazer para me manter e tal. E era um susto, que eu descobri que todo mundo aqui em Brasília, a faculdade tinha vários ministros que davam aula no UNB, né? E todo mundo tinha uma família tradicional. Eu falei, eu estou frito, né? Porque eu não conheço ninguém na advocacia. Aí comecei a fazer estágio com 2 amigos queridos, que fiquei o único lugar que eu trabalhei, depois do escritório fiquei sócio, que é o Zé Eduardo Alckmin e o Carlinhos Caputo. E fui fazendo o que eu gosto, assim. E fiz uma coisa interessante, Atia. Quando eu vi que eu queria ser advogado definitivamente, assim, eu nunca pensei na vida em fazer nenhum concurso, eu nunca pensei em aceitar nenhum cargo, mas eu tinha muita dificuldade de grana, então o que é que eu fiz? Eu era solteiro, novo, tudo era mais fácil, cantava no boteco à noite para poder beber alguma coisa e tal. E aí eu fiz uma coisa interessante, eu falei, olha, eu vou me impor, eu morava na casa de um tio e tal, eu vou me impor não aceitar nenhum convite, pelo menos uns 5 anos de formado, porque você aceita um convite para ser assessor de ministro, assessor de procurador da República, começa a ganhar bem e relaxa e tal, né? Eu não sou intelectual, eu sou advogado, então eu nunca fiz uma carreira como a sua, de vários colegas que eu admiro tanto e tal. Falo isso até com certo... Eu não falo com certo pesar, porque não combina comigo, mas eu admiro muito. No meu escritório, nós somos 6 advogados, escritório pequeno, por opção, mas eu incentivo todos a fazer doutorado, a ir para fora para estudar. Mas eu fui advogar e eu fiz esse teste comigo. Aí, por coincidência, me formei, fui chamado para ser assessor de ministro supremo da STJ, nunca aceitei. Então, a advocacia é mesmo o que eu gosto de fazer. Eu gosto da advocacia criminal especialmente. E eu descobri que é possível ser poeta sendo advogado. Ser poeta não... Quer dizer, o Fernando Pessoa tem uma frase que eu gosto muito que fala: ser poeta não é uma opção minha, é a minha maneira de estar sozinho. Quer dizer, eu acho que quando você faz advocacia criminal, e faz realmente na essência a advocacia criminal, eu acho que tem uma coisa interessante, que você tem que entender o teu cliente. O cliente procura no pior momento da vida dele. Não é só estudar, você tem que entender o cliente. E quando você entende o cliente, depois você tem que passar aquilo para um juiz que vai decidir. Então, há uma necessidade que você tenha aquele sentimento de mundo do cliente e, claro, sempre com a defesa técnica, que essa é o primeiro, eu diria, requisito para aceitar um caso. Mas eu fui fazendo essa advocacia muito próximo dos movimentos sociais. Eu nunca fiz política de ordem, mas a ordem me indicava para causas. Eu fui talvez o primeiro advogado indicado pelo Márcio Tomás Bastos a fazer lá no Pará, em Rio Maria, o enfrentamento dos fazendeiros, que naquela época já matavam. Eu ia para lá como recém-formado e tal. Foi quando eu conheci o professor Boaventura Souza Santos, que hoje é meu querido amigo. Eu fui conhecê-lo em Coimbra, me honrou fazendo o prefácio de um livro que eu vou lançar agora no começo de dezembro. Então, a minha advocacia sempre foi assim. Eu tenho uma advocacia grande, pro bono, essa não sai no jornal, e faço muito o que gosto. Assim. Realmente, a advocacia é uma coisa interessante, porque se você... Às vezes as pessoas falam, cara, mas você não para nunca de trabalhar, porque eu nem sinto que estou trabalhando muitas vezes, entendeu? Eu viajo, eu leio o tempo inteiro, eu vou para Trancoso, na praia, eu estou estudando, eu estou lendo, porque o processo é a vida, é uma coisa instigante. Eu faço advocacia criminal. Não dá. Por que eu estou em um escritório pequeno? É um dos motivos que eu optei. Porque eu quero saber onde está cada processo do meu escritório, em que pé que está. Você imagina, você encontra uma pessoa, a burguesia é muito pequenininha, você está num restaurante, eu sou dono de restaurante, eu sempre gostei de restaurante, e aí você encontra um cliente, o cliente tem um caso da vida dele, ele abraça você e pergunta, como é que está meu caso? Você não sabe. Não combina comigo, entendeu? Uma vez eu fui pegar um cliente em Nova York, cheguei no escritório, tinha 330 advogados criminais. Eu quase me neguei a entrar. Falei, Deus me livre, 330 advogados criminais juntos. É assim que eu fui fazer a minha advocacia. Dei sorte na vida, assim. O ministro pertence, enquanto ministro supremo, para mim, o maior ministro criminal que nós tivemos em todos os tempos do Supremo. Todos os tempos não, lá atrás talvez tenha um ou outro que a gente pode colocar no mesmo nível. Me indicou para um caso importante, um caso de repercussão internacional, o caso da tablada, que foi onde o Supremo designou e delimitou o que era crime político para efeito de extradição. E, assim, eu sempre falo o seguinte, quem me indica cliente até hoje é ex-cliente ou advogado.
Normalmente, quando alguém me liga e fala, eu te vi na imprensa e tal, eu falo, olha, não acredite não, porque isso é história, não vá por outro lado, entendeu? E eu fui advogando, fiz uma opção de advogar, sou apaixonado pelo que faço, e essas coisas por exemplo, eu estou vendo aqui o Cândido falar de Brodowski, eu gosto muito de arte, né? Eu realmente só não fui poeta porque eu fico só lendo e coloco no papel, mas não tenho nem muita facilidade para ler as coisas minhas, não. Então é isso, a advocacia é parte da minha vida, especialmente. E eu vou te dizer uma coisa para não alongar. Eu acho que o que a advocacia me deu de mais importante foi ter voz. Estar falando com você aqui, para mim, é um privilégio. Eu, na época que começou a degringolar o sistema de justiça, com esses dois atores que hoje assumiram realmente o que são, que é a política, que é o Moro, o Delanhol, aquele povo todo ali, eu corri o Brasil inteiro. Para denunciar essa fraude no sistema de justiça. E eu dizia onde eu ia, que o que eu mais gostava era de ter voz, para falar para 300 estudantes no interior da Paraíba, depois 4.000 pessoas em Cuiabá, quando eu chegava. E aí depois você vai criando uma identidade, né? que faz com que a gente resista a todo esse momento difícil pelo qual o país passa. E, Cacai, falando um pouquinho também sobre a sua formação, o que você acha que teve maior peso? Foi sua prática nos escritórios? Foi o seu amor à leitura? Você que é um leitor, assim, apaixonado? Ou foi alguma coisa que aconteceu na faculdade, algum professor que despertou em você alguma coisa diferente? O que você acha que pesou mais? Tia, eu acho que é um pouco uma mistura de tudo, né? Assim, eu não deixei de ser o mineiro que foi criado lá em Minas Gerais. Eu costumo dizer que eu saí de Minas, mas Minas nunca saiu de mim. Então, assim, eu tenho uma paixão pela formação que eu tive, uma visão de algumas dificuldades da vida que acabaram forjando, de certa forma, um caráter que vem só se firmando na mesma linha. Eu tive um episódio, uma vez, eu tive muitos estagiários ao longo da vida, meu escritório era sempre 3 advogados, agora nós somos 6, porque eu viajo muito, sou chamado para falar aí mundo afora, é capital, e me lembro que uma vez eu levei uma estagiária comigo, eu levar o ministro Evandro Lins no aeroporto. O ministro Evandro, eu tive a sorte de advogar com ele no final da vida dele, eu fiquei apaixonado pela paixão dele pelo direito penal e tal. E eu me lembro que perguntei para ele, ministro, que conselho o senhor daria para uma estagiária de direito? Esse conselho eu uso sempre para os alunos e eu acho que foi um pouco o que me fez, né? Ele falou assim, olha, leia os clássicos, leia poesia, leia muito poesia. Leia literatura, leia livro, leia jornal, se sobrar tempo, leia direito. Eu nunca esqueci essa frase dele. Depois ele até colocou na biografia dele, no Salão dos Passos Perdidos e tal. Então, eu acho que é um pouco tudo isso. E eu acho que, se você for ser advogado criminal, você tem que ter isso que eu chamo de sentimento do mundo, né? Que você tem que doer em você. Não dá para você fazer advocacia criminal como quem termina no meio de uma frase ou termina no meio de um prazo e vai jantar e esquece o cliente. Então, por isso é que a minha advocacia ela tem um quê eu diria, de professar o que eu acredito, porque eu não sou advogado. O que eu falo com você aqui, eu falo da Tribuna do Supremo. Eu fui o primeiro que fiz a ação direta de constitucionalidade para defender a presunção de inocência, 43. Tem episódios interessantíssimos desse caso. Depois, felizmente, gigantes do direito vieram para o meu lado, Celso Antônio, Juliano Breda, tantos outros que prerrogativa, porque senão nós não teríamos conseguido ganhar. Mas eu falei da Tribuna do Supremo naquela época, que eu achava que quando eu tivesse 30 anos de formado, 30 e poucos anos de formado, que era aquela época, eu estaria defendendo o abolicionismo penal da Tribuna do Supremo. E estava defendendo a presunção de inocência. Quer dizer, esse é o país que me cabe viver, né? E eu disse ali, falei, olha, o Supremo, com toda aquela empáfia, 11 ministros, parece que tem 11 constituições no país, eu falei da Tribuna do Supremo, falei, olha, o Poder Judiciário pode muito, o Supremo pode muito, mas não pode tudo, porque nenhum poder pode tudo. Então, eu acho que é uma coerência que faz com que a gente tenha
a tranquilidade. Eu não sou dono da verdade, evidentemente, eu gosto perfeitamente de escutar, mas depois de certo tempo, tem 40 anos que eu advogo nos tribunais superiores, depois de certo tempo, nós vamos já sabendo um pouco o que a gente gosta. Eu acho que é um pouco de tudo que você falou. Eu cheguei na universidade, eu era apaixonado, eu nunca imaginei poder fazer o NB, eu nunca tinha visto um prédio daquele tamanho, tomei um susto ali e tal. Eu não viajava, nunca tinha saído do país e tal. E depois conhecer as pessoas. Eu gosto muito de gente, eu gosto muito de conversar. E eu tive um professor excepcional, eu tive dois. Vou citar um, que é o Roberto Lira Filho. O Roberto Lira Filho, ele botou a mão na minha cabeça assim, entrou lá dentro, assim, uma coisa fantástica. Ele realmente era um professor diferenciado, não sei se você teve a oportunidade de conviver com ele, mas ele era excepcional. E, ao longo da vida, eu pude advogar em casos muito interessantes. Assim, eu não tenho, eu diria... hoje, por exemplo, eu tenho um sócio de um escritório, mais novos, que tem uma bagagem intelectual, fizeram doutorado, estão terminando o mestrado, são meninos de extrema valia, assim, uma coisa maravilhosa, entendeu? Eu não fui por esse lado, eu fui advogar, acho que a minha experiência de vida é uma experiência que me ensinou assim, eu não sou a ter o medo só necessário, sabe? Você não pode ter medo demais, você tem que ter o medo necessário, assim, para que você seja a ousadia que você tem que ter na vida, na advocacia, na política institucional. Eu não faço política partidária, mas faço política 24 horas por dia. Estou fazendo política com você aqui, na verdade. Então, acho que é um pouco de tudo. E você fala sobre a melhor formação para o advogado é ler os clássicos, né? Eu a visão humanista, especialmente na área do direito criminal, ela define que advogado você vai ser. E, Cacai, hoje nós temos uma realidade bem diferente no direito, né? A gente tem hoje 1.755 faculdades de direito no Brasil, escolas de direito no Brasil. O mundo inteiro tem 1.100, e nós temos 1.755. A gente tem um número de advogados, quer dizer, pessoas habilitadas a ir ao foro, né, judicial, que é só inferior à Índia e aos Estados Unidos. E isso significa que a gente tem, mais ou menos, hoje, 174 habitantes por advogado. Um advogado para cada 174 pessoas, né? Então, é um mundo bastante diferente. A advocacia se massificou, claramente. O que não é um problema, porque eu acho o seguinte, quer dizer, se as pessoas estão estudando, se elas estão procurando um caminho, isso é extremamente importante. O acesso à universidade, o acesso ao estudo é importante. Mas a gente não vê o reflexo desse humanismo na nossa vida, né? O Brasil é um país extremamente difícil, um país desigual, e eu acho que ele é desigual e também ele gera um sentimento que é extremamente ruim, que é, de certa forma, a negligência das pessoas com o sofrimento alheio, né? Isso que é uma coisa assim séria, que cada vez mais séria no Brasil. A gente anda aqui no centro de São Paulo, onde estão todos os tribunais, os fóruns, procuradorias, Ministério Público, Defensoria, e a gente vê o aumento, cada dia, dos moradores de rua, situações assim muito tristes, muito graves, e a gente vê que as pessoas parece que não estão olhando para o que está acontecendo. Isso é extremamente grave, né? Como é que você vincula esse crescimento do interesse pelo direito, né? Aliás, disse o seguinte, o Cacai, entre os homens, a primeira profissão procurada é o direito. Entre as mulheres, é o direito e um pouquinho ainda a pedagogia, que estão ali disputando o primeiro lugar. Mas quase que já está superando, já. Então, entre homens e mulheres, a busca do direito. Como é que você vincula isso tudo com essa realidade que nós estamos vivendo? Olha, quando eu fui fazer vestibular, teve lá um teste vocacional que eu estudava num colégio em Brasília, em Patos de Minas, e veio uma educadora e me disse: Cacai, eu ouvi dizer que você quer fazer direito, você não vai fazer direito. Eu falei: como eu vou fazer? Eu vou fazer direito.
Disse, não, você tem que ser engenheiro ou médico, porque eram as duas profissões da época. Eu estou com 64 anos, eram as duas profissões que tinham, na visão desse pessoal assim que cuidava de educação, prestígio. E eu vivi depois o boom do direito. Lógico, eu fiz direito, era o que eu queria fazer, nada me tiraria disso aí. E quando eu comecei a correr as faculdades para fazer debates, isso me incomodou profundamente muitas coisas, viu, Tia? Por exemplo, eu às vezes chegava num menino que eu via que estava... Eu ia falar à noite numa faculdade no interior de tal lugar. E eu via o sacrifício que era para aquele menino estudar. Eu entrei na Universidade de Brasília, não tinha centro acadêmico, a gente estava na época da ditadura, o AI-5 vigindo e tal. Eu lutei para montar o centro acadêmico, fizemos o primeiro centro acadêmico da UNB de Direito. Tinha centro acadêmico e outros cursos. Direito, como era muito de direita, não tinha centro acadêmico. Mas eu me lembro que eu briguei muito para que tivesse curso noturno, porque não tinha curso noturno, para pessoas que trabalhavam durante o dia poder estudar. Depois eu vi essa realidade, aí sim, com o boom das universidades, aquela quantidade de novas universidades, e eu ia conversar com o menino, e várias vezes eu via que eu não tinha coragem de falar, eu não tenho uma formação específica para falar sobre isso, mas aquela faculdade não ia fazer nada para ele. Ele estava ali para ter um curso sem nenhuma condição, não sabia ler. Às vezes eu perguntava para ele alguma coisa só até de curiosidade. Eu lembro que uma vez um deles pediu para fazer uma prova final dele, que era um mandado de segurança. Eu falei, não, eu não faço não, mas escreva que eu leio. Era uma coisa... Então é muito triste, assim. Eu às vezes falo para estudante que está começando, que me procura, pô, Cacá, mas eu vou formar em Direito, tem 1 milhão e tanto de advogado na praça. Eu falei, não tem não. Se você formar e tiver uma formação razoável, pode ter certeza que não tem, não. Porque nós criamos um sistema, eu concordo com você, é muito bom que todo mundo tenha esse acesso, quem sou eu para tentar limitar os acessos? Agora, eu acho que tinha que ter um controle, eu não sou especialista nessa área educacional, porque é muito triste o que nós vemos, às vezes, na advocacia. Muito triste, no direito, né? Porque eu, durante esse período que eu enfrentei essa barbárie criada especialmente pelo grupo da Lava Jato lá de Curitiba, coordenado pelo Sérgio Moro, eu corri muitas universidades, muitas. E eu sou um cara que gosto das pessoas. Então, eu falava para 2 mil meninos, depois eu ia para o boteco tomar cerveja e tal. E você vê nitidamente quem tinha um preparo específico, quem lia e tal. E a pergunta sempre era essa, o que eu tenho que ler para poder advogar? E eu sempre falo carinhosamente, se for na minha área, claro, a advocacia está ali, os clássicos da advocacia, mas leia também sobre literatura, tenha uma condição de fazer uma análise, porque o advogado que hoje vive com essa condição privilegiada que todos nós temos, e que não consegue colocar parte do tempo dele à disposição para enfrentar esse sectarismo, esse fascismo, ele não está cumprindo o papel dele na sociedade. Isso não é uma balela, isso é um fato. Eu, quando me formei, eu gostava muito de pegava casos pro bono e falava, eu preciso fazer isso porque eu formei na universidade pública. Eu não teria nem grana para pagar uma universidade particular. Agora, tem 40 anos, não é só porque eu estudei na universidade pública, é porque eu tenho que estar antenado com o que acontece no meu país. E eu não sinto isso na advocacia. Então, é difícil você ter uma universidade que, às vezes, quando você vai debater, Olha que eu penso que melhorou muito, viu, Atia? Nos últimos tempos em que eu participei de debates, meninos extremamente preparados de primeiro ano, segundo ano, eu hoje recebo muita coisa para ler aqui em casa que me mandam e tal, mas ainda é uma solidão de ideias no mais das vezes. Você não pode ter 1.200.000 advogados que tenham realmente capacidade. Infelizmente, não tem. A gente sabe que não tem. Mas seriam vocacionados para outras coisas também importantes, né? Agora, Cacá... Oi, fala, desculpe. Eu acho, inclusive, que uma discussão séria que o país tem que fazer é de pegar pessoas que têm uma vocação para cursos específicos, técnicos, e investir nisso, né? Quer dizer, eu tenho muita coisa que mais até me emociona.
Eu sou como Manuel Bandeira, eu sou frágil como Manuel de Barros, eu sou frágil para ouvir certas coisas. Quando eu vejo um menino falando, eu fiz direito pensando em você, eu fiz direito porque eu vi uma ostentação sua, eu fiz direito, porque hoje em dia o mundo virou uma coisa. Eu tenho ostentação oral com o filho do Supremo, que outro dia me disseram para entrar nela 500 mil visualizações. Dá vontade até de nunca mais fazer uma ostentação oral de tanta responsabilidade, entendeu? Então, esse debate, você não tem necessariamente que... Eu tenho 3 filhos. Os meus filhos, rigorosamente, claro, evidente, mas evidente porque são meninos que tiveram uma boa formação, fizeram o que quiseram. O mais velho entrou no jornalismo, um menino genial, no meio do curso falou, pai, eu não tenho nenhum professor de jornalismo que leu o que eu já li. Eu não vou sair desse curso. Saiu do curso, fez vestibular e entrou para arquitetura. O meu segundo foi fazer direito e no meio do curso falou, pai, eu vou terminar, porque eu acho que é uma formação boa, mas não vou advogar, não tem sentido depois ser escritor. Hoje é escritor, fez fazer literatura comparada e tal. Os 2 estão lançando agora uma editora. Então, na vida, você tem que ser feliz, você não tem que ser advogado para ser feliz, você não tem que ser... Entendeu? Isso é uma discussão... Aliás, eu assisti a uma belíssima introdução do seu filho à editora, né, a partir de uma reflexão sobre o Machado de Assis, muito legal, muito assim, interessante, muito original, mas ao mesmo tempo simples, né, uma linguagem legal, sobretudo para os jovens, as jovens poderem acompanhar. Eu gostei muitíssimo, viu, Cacá? Legal, eu fico feliz. Agora, Cacá, você falou muito direito e literatura, e você iniciou o seu percurso do direito e política. Sim, você falou, é preciso que todo mundo que trabalha na área do direito, que pensa na área do direito, pense na realidade política do Brasil, a realidade econômica do Brasil, a realidade social do Brasil. Mas você foi uma pessoa que combateu muito um grupo de pessoas que, a partir da ideia do ativismo judicial, acabaram criando isso que hoje nós chamamos do lavajatismo. E essas pessoas, de fato, também pensaram a política do Brasil, mas da pior forma, né? Da pior forma, quer dizer, até o ponto de deformarem efetivamente o direito, né? Quer dizer, a justiça desapareceu da reflexão dessas pessoas, da prática dessas pessoas, e tudo se voltou efetivamente para um objetivo político, né? Hoje a gente pode dizer, sem nenhum receio, sem nenhum medo, porque antes a gente tinha medo. Quando eu dei uma entrevista, Cacai, para Maria Carolina Trevisan, que é uma jornalista maravilhosa de direitos humanos, e disse que o Sérgio Moro tinha sido corrupto, né? Porque a pior forma de corrupção é usar o poder para desvirtuar o direito, desvirtuar os direitos, desvirtuar a lei, né? Eu tive muitas consequências contra mim, muitas reações assim adversas. Mas hoje a gente pode dizer, se tratava de um juiz suspeito, né? Porque isso é uma decisão do Supremo Tribunal Federal, quer dizer, portanto, parcial. Se tratava de um juízo incompetente, quer dizer, jamais poderia, quer dizer, não era um juiz natural, jamais poderia aquelas causas passar por ele, né? Agora, você combateu isso desde a primeira hora e você sabe, com muita dificuldade, porque contra o seu combate havia não apenas as redes sociais, como hoje, mas também a mídia, né? A grande mídia, que se aliou a isso. Então, como é que você pode, digamos assim, fazer uma reflexão sobre direito e política a partir dessa experiência? E como é que você apontaria, digamos assim, um caráter virtuoso nessa relação? Como é que deve ser diferente disso que aconteceu? Olha, quando eu comecei a descobrir, através de estudos de casos concretos, de leitura, de conversas, o que estava acontecendo no direito no Brasil, eu realmente fiquei extremamente preocupado. No Mensalão eu já me preocupei. No Mensalão eu sou muito amigo do Zé Disseu, o Zé queria que eu advogasse para ele. Eu falei, você tem que arrumar um advogado político, isso aqui vai politizar. Eu indiquei para ele o Zé Carlos Dias, que tinha sido ministro pelo PSDB, que é um grande advogado, infelizmente o Zé Carlos
já estava no outro caso, mas tanto é que eu não advoguei no mensalão, salvo quando o Duda me procurou, era impossível dizer não para o Duda, e eu acabei advogando para ele, graças a Deus foi absolvido no Supremo, embora no imaginário popular tenha sido condenado. Mas ali eu já comecei a achar estranha a postura do Supremo Tribunal, especialmente. Posteriormente, nós tivemos o episódio da Lava Jato. Para você ter uma ideia, tia, em 2015, em setembro de 2015, 6 anos atrás, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo chamado Que País Queremos? Esse artigo eu poderia ter escrito agora, há 1 ano atrás, porque eu falava o seguinte: eu não admito que juiz algum, delegado algum, procurador algum venha dizer que quer o combate à corrupção mais do que eu, mais do que qualquer pessoa que está nos ouvindo. Só que eu quero esse combate dentro dos limites constitucionais. Esse era o meu debate. E aí, eles tinham a narrativa, porque tinha uma grande mídia, eles pregavam na testa de quem tinha coragem de questionar, de que se você falava contra algumas ações da Lava Jato, eu sempre elogiei que a Lava Jato teve os seus momentos interessantes, é claro que descobriu e desnudou uma corrupção capilarizada, um gerente que levou 175 milhões, alguma coisa evidentemente está errada. Mas eu, como advogado e como cidadão, eu tinha a obrigação de olhar o todo e ver que estavam corrompendo o sistema de justiça. Então, para mim, não tinha nada mais grave. Você fala muito bem o que você falou, e a sua primeira pergunta também ia para este lado. Quer dizer, as pessoas acham que corrupção é aquele cidadão só que pega um dinheiro X para fazer uma obra tal. Isso é corrupção clássica ali. Se corromper o sistema de justiça, é uma corrupção muito mais grave. Porque você vai criar, com isso, uma instabilidade institucional. Olha, o que eu comecei a criticar, na época nem tinha a dimensão do grau de promiscuidade que existia entre eles, nós fomos descobrindo aos poucos. Eu corri durante 3 anos no Brasil, eu tinha convite, eu comecei a falar, o que acontece? Você vai falar no interior de Minas Gerais. Chega lá, tem uma rádio, te convida, eu vou. Depois tem um jornal da cidade, você dá na primeira página do jornal. Aí você vai para a capital, a mesma coisa. E aquilo começou a crescer. E eu realmente sofria, eu nunca sofri a demonstração na rua de ninguém. Graças, talvez, pelo fato de eu ser um cara mais leve, não me levo tão a sério também, eu não sou o salvador do mundo, entendeu? Eu não estou aqui para ficar dando murro. Eu dou murro em ponta de faca, porque eu acho que é minha obrigação como advogado e como cidadão. Então, eu falei em vários lugares lavajatistas. Eu ia no lugar mais lavajatista que tinha lá no Sul. Me convidava, eu ia lá, e eles não tinham coragem de debater comigo, é coisa interessante. Às vezes anunciava, uma vez eu me lembro, anunciou um debate meu e do Janot, Procurador-Geral da República, eu batia nele de tarde e de noite. Só que tem um detalhe, tia. Quando eu falava uma coisa mais pesada contra ele, eu passava no celular dele. Amanhã vai vir uma porrada grande que eu te dei, aí vai sair no Estadão. Por uma questão de lealdade, não é uma questão pessoal, não. Tanto é que quando ele saiu da Procuradoria e precisou de advogado, ele me procurou para advogar para ele. Tirando o Moro, pra você ter uma ideia, eu fui o cara que mais bati nesse povo aí. Eu nunca tive um cliente lá em Curitiba. Eu tive 40 clientes na Lava Jato, tudo em Tribunal Superior, em outros estados e tal. Eu nunca fiz audiência com esse cidadão, esse juiz, que nunca foi juiz, que é um político assumido, e que agora está assumindo. Só que, quando aconteceu o julgamento do Supremo, eu vou ser sincero, eu fiquei em casa sozinho, liguei a televisão, abri um bom vinho e fiquei acompanhando. Eu ouvi o ministro Gilmar falar, não é pretensão, não, é a vida, como ela é. Eu vi eu falando lá no interior da Bahia, aquela frase ali, uma frase que a gente usava para fazer as mesmas críticas. Só que agora, como você diz, é uma determinação do Supremo, uma decisão do Supremo Tribunal transitada em julgado. Ele corrompeu o sistema de justiça, isso é um fato. E o grupo dele, que agora, de forma desesperada, tenta, eles estão errados, eles estão tentando, se for pelo poder, faz parte do sangue deles. Se for tentar achar que é bom, que é mais seguro, isso é uma besteira, não tem segurança. Os tribunais superiores não respeitam esse povo, não, tia. Eu estou aqui no dia a dia. E eu vou te contar, quando abriu o primeiro inquérito contra os procuradores aqui no STJ, Brasília é uma cidade pequena, as pessoas falam muito e tal, um dia eu recebo um telefonema de um jornalista importante, falou, Cacá, tem uma informação que vão prender os procuradores. E eu queria a sua opinião. Eu falei, sou contra, porque são fatos de 2, 3 anos atrás, e eu sempre briguei para a questão da contemporaneidade. Eles eram contra a contemporaneidade. Eu tenho que ser coerente.
A contemporaneidade surgiu muito de uma discussão com deputados e advogados, em discussões que a gente faz aqui em casa, quando nós fomos enfrentar o pacote de crimes. São 12, 15 deputados que vinham toda semana aqui em casa, com meus queridos amigos advogados criminalistas, e a contemporaneidade foi introduzida. Então, eu tinha que ser coerente. Ser coerente é uma questão que desmascara esses hipócritas. Porque a coerência deles é uma coerência oportunista. Eles querem o poder. Eles não têm nenhum tipo de limites, né? Então, quando foi desnudada a questão do hacker, com as gravações, foi muito divertido, porque eu me lembro do Moro falar assim, quando criticou o fato dele ter vazado a conversa lá do Palocci, do Lula e tal. Ele falava, o Brasil está um país doente, nós temos que analisar o mérito da conversa, e não a forma da obtenção. Aí agora, evidentemente, ele disse, não, mas eu não vou falar porque isso foi um hacker. A mesma coisa, tia, o uso do habeas corpus, né, quando eles inventaram aquela história das 10 medidas, que o habeas corpus teria que ser diminuído o escopo, uma coisa completamente atrasada, assim, eu não tenho expressão para dizer. Eles diziam que o habeas corpus teria só no caso de prisão. No entanto, assim que veio o inquérito no STJ, eles entraram com o habeas corpus para trancar a investigação. Então, são hipócritas. São hipócritas. Só que, assim, eu, como advogado criminal, eu sou muito acostumado ao embate. Minha vida é embate, eu sou advogado contencioso, né? Então, eu fiz questão de... Tudo que eu estou te dizendo aqui, eu escrevi, eu botei por escrito, eu falei da Tribuna do Supremo, falei da Tribuna do STJ. Sempre que eu tinha uma chance, eu colocava esse tema como uma forma de mostrar o absurdo que nós estávamos sendo levados. Porque a corrupção do sistema de justiça é o responsável direto pela eleição do Bolsonaro. Bolsonaro é filho efetivo desse grupo. Claro, não é só isso, nós temos vários outros fatores, mas eu estou fazendo a visão que eu tenho aqui desse grupo que você me pediu. Eles são responsáveis, o Moro, na verdade, mercadejou com a toga quando aceitou, ainda com a toga nos ombros, a toga que tinha prendido o principal adversário, aceitou conversar para ser ministro da Justiça. Isso é esbofetear o Poder Judiciário. Você conhece bem a importância do Poder Judiciário, sério. Então, eu não tenho dúvida que, nesse momento, houve uma questão gravíssima. No dia que o Supremo terminou o julgamento, começaram a me ligar, a imprensa, a primeira coisa que eu falei é o seguinte, olha, a gente tem que resgatar o sistema de justiça. Isso tem um prejuízo enorme para promotores novos do interior, para delegados, para estudantes de direito que acham que você pode fazer qualquer coisa, que os fins podem justificar os mesmo os fins sendo fins não adequados. Entendeu? Então, eu me lembro que eu falei, agora nós temos que apurar a responsabilidade desses que corromperam o sistema de justiça. Eu me lembro que no outro dia, agora querem criminalizar a conduta. Além de tudo, ainda querem... Claro que querem criminalizar. A vida dá, nega e tira. Uma frase que eu gosto de usar muito de um poeta maranhense. Claro, nós temos que criminalizar. Então, eu penso que eles foram responsáveis por parte dessa desestrutura. E hoje a minha maior preocupação, ela extrapola um pouco só o lado do direito, né? Porque quando você elege um grupo fascista, que depois brigou, mas brigou por destruição de botim, ali é briga de quadrilha. O Moro saiu do governo, não é porque se arrependeu, não, foi briga de poder mesmo. O Moro instrumentalizou, olha, que um dia eu vou escrever sobre isso, ele instrumentalizou, usando a Lei de Segurança Nacional, abriu mais 100 inquéritos contra pessoas que ele perseguiu. Pessoas ligadas a mim, inclusive, não tinha coragem de abrir contra mim, abria contra pessoas ligadas a mim. Então, assim, houve uma destruição do sistema de justiça. E agora, tia, com o fascismo assumindo o país de uma forma terrível, você tem um presidente da Fundação Palmares que tem vergonha de ser negro. O país, nós vamos demorar 30 anos para reestruturar, isso se a gente tirar esse cara agora, ano que vem, no máximo, para reestruturar a cultura, a educação, a imagem que essa ministra dos Direitos Humanos passa nas escolas, o ministro da Educação, dizendo que um menino que tenha uma questão especial não pode frequentar as escolas porque não pode viver com uma pessoa, na visão dele, entre aspas, normal. Que país é esse que nós estamos legando para os nossos filhos, entendeu? E isso tudo eles fazem, não é, Cacai?
contra a Constituição e contra os tratados que o Brasil assinou. Quer dizer, eles militam contra o direito, quer dizer, contra tudo aquilo que nós construímos nesses anos todos, nesses 30 e poucos anos depois da democratização. Então, quando você fala em a gente demorar 30 anos para resgatar, você está contando a história justamente da ditadura para cá, né? Sem dúvida. Tia, eu vou te contar uma história que é um detalhe que simples, mas que você, principalmente pela sua formação, você vai entender. Eu devo ter feito, na questão da presunção de inocência, umas 50 audiências. Cada ministro, Celso Mello, nos recebeu 6 vezes, e a gente tentando julgar e tal. E um dia nós fomos uma turma grande, estava com o professor Celso Antônio, e fomos despachar com a ministra Carmen Lúcia. E aí, depois de conversar aquela coisa ali tradicional, a ministra é muito simpática, e ela perguntou assim, bem, o Cacai senta aqui do meu lado, pegou o professor, falou, professor, o que vocês vieram fazer aqui? O professor Celso Antônio pegou o memorial e falou assim, eu vim pedir para cumprir a Constituição, ministra. Foi para mim, assim, porra, tinha audiência que durava 50 minutos. Essa frase deu vontade de levantar e falei, então, muito obrigado, ministra. É fantástico, é o que você disse aí, entendeu? O professor liquidou em uma frase 10, 11, 12 meses de debates e tal e tal. É isso. E é maravilhoso a gente ter ainda o Celso Antônio, o Fábio Comparato, o Dalmo Dallari, não é? Eles estão todos aí presentes, não é? Já com bastante idade, mas eles continuam a iluminar muito o nosso percurso, né? Isso é importante, essa ligação com esse pessoal é muito importante mesmo. Eu acho que é importante porque quando nós fizemos essa briga, especialmente pela presunção de inocência no Supremo, depois que ela cresceu muito, né? Eu fui o primeiro e depois aconteceu um fato interessantíssimo, porque eu precisava de um partido para entrar, para ter legitimidade. Eu peguei um partido com 3 deputados, para não falar que eu estava querendo favorecer a OAB e tal. E aí, aquilo foi crescendo, a OAB entrou, Juliano Breda, veio o Celso Antônio, o Lênio e vários outros colegas ali e tal, e tomou uma dimensão grande. Aí o Bolsonaro resolve se filiar ao PEN, que era o partido que eu tinha escolhido. E aí eu fico sabendo pela imprensa que a primeira exigência dele é que eu fosse retirado da causa, porque ele ia desistir com a causa. Mal sabe ele que é uma ação direta que é impossível de desistir. Então eu fui pela primeira vez em 40 anos, primeira e única vez, eu fui retirado, eu fui retirado de uma causa que eu falei da tribuna do Supremo. Eu contei essa história quando eu fui julgar. Aí eu entrei como amicus curiae da ação que eu tinha sido o autor. Eu peguei o Instituto de Garantias Penais de Brasília e entrei como amicus curiae. E falei na tribuna do Supremo, falei, pela primeira vez eu sou destituído de uma causa e pelo Bolsonaro. Isso já limita quem está certo. Isso já delimita quem sou eu e quem é ele. Quer dizer, é triste você ter que bater o Supremo Tribunal para discutir uma questão absolutamente, razoavelmente simples, porque está lá expressa e tal, a questão da presunção de inocência. O Cacai, por que você acha, isso não fazia parte da nossa conversa, mas eu acho que é importante você dizer como você sente isso. Por que você acha que a elite brasileira ainda não saiu do barco dessa figura que é apenas um criminoso, né? Ele deveria estar no banco dos réus, sendo evidentemente processado na justiça comum, na justiça internacional. Por que a elite brasileira não abandonou ainda essa viabilidade dessa figura que é o Bolsonaro? A elite brasileira, Ati, é perversa. Você, numa das suas perguntas, que na verdade é elaborada quase como resposta, você disse que anda pelas ruas de São Paulo e as pessoas estão dormindo cada vez mais nas ruas, e as pessoas embruteceram. Um país tão desigual como o nosso é um país que, se você não tomar cuidado no dia a dia, na criação com as pessoas, nas discussões políticas, nas discussões jurídicas, nas discussões familiares, você acaba achando que é normal essa desigualdade. Eu não sou lulista e nem nunca fui petista, nunca tive partido, mas o Lula incorporou 36 milhões de pessoas ao mercado de consumo. Eu via que aquilo, por incrível que pareça, incomodava uma certa elitezinha brasileira.
essa elite é a mesma que hoje, de certa forma, ainda não desembarcou, embora tenha uma certa vergonha. Eu fui chamado para falar num grupo muito interessante lá em São Paulo agora, que tinha 50 empresários, todos de direita, talvez tivesse um ou dois que não fosse, e nenhum ali se posicionou, se me chamaram porque sabe o que eu vou falar, evidentemente. Eu fui numa linha, claro, educado e tal, mas numa linha dura. Ali não tinha mais nenhum bolsonarista, pelo menos naquele momento. Até foi uma agradável surpresa, vamos dizer assim. Mas, na realidade, eu acho que uma coisa que eu tenho refletido sobre isso, as pessoas acostumaram com a desigualdade. A desigualdade brasileira, ela embruteceu o homem, ela levou as pessoas a querer quase que uma sobrevivência, entendeu? Então, é muito difícil você imaginar. Olha, eu não vou citar nome, claro, mas eu advoguei para os maiores empresários brasileiros em quase todas as áreas. E algumas áreas eu vi eles ganharem muito dinheiro no governo Lula, muito. E acho inacreditável que eles tenham coragem de dizer que tem medo do governo Lula. Um governo que tinha, por pressuposto, a presunção da necessidade de cumprir a Constituição, de respeitar os contratos, e tudo que nós sabemos que tão recente, né? Eu escrevi um artigo essa semana no Poder 360 que se chama Eu Quero Minha Vida de Volta. Eu até fiz uma provocação carinhosamente. O Fernando Henrique é uma pessoa que eu tenho muito respeito por ele. Ele fez uma homenagem nesse livro que eu vou lançar agora, que me honrou muito lá, uma coisa que ele escreveu. Mas é o livro, Cacai? Chama Muito Além do Direito. Tá, legal. Mas eu falei uma coisa lá que até alguns PSDBistas acharam ruim, mas eu falei carinhosamente, falei, olha, eu tenho saudade do tempo em que o meu medo era o governo do PSDB, do Fernando Henrique, que eu conhecia os meus fantasmas. Não há uma crítica nisso, não, é uma evolução daquela época que, né? Hoje não, hoje você... Eu fiz uma coisa, escrevi sobre isso, eu cortei dos meus WhatsApps, porque eu não tenho Instagram, Facebook, essas coisas eu não tenho. Eu cortei todos os fascistas assumidos e todos os bolsonaristas. Eu tenho tempo para ler, eu quero ter tempo para conviver com as pessoas que eu amo, eu quero ter tempo para poder ler poesia, eu faço uma recitação de poesia todo dia ao final da tarde, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não vou ter tempo para ficar discutindo questões que absolutamente... Eu costumo brincar o seguinte, a discussão é uma troca de ideias. Você só troca ideia com quem as tem. Você não tem como trocar ideia com um cidadão que vem partir do pressuposto que é um negacionista, que quer discutir vacina comigo. Não dá mais. Quer dizer, nós temos que nos posicionar na sociedade. Por isso é que eu digo sempre. Mas sabe, Cacai, tem uma coisa interessante. Você citou o Fernando Henrique Cardoso, né, que foi um grande sociólogo brasileiro, sem dúvida nenhuma, estudou com Florestan Fernandes e fez uma carreira brilhante, inclusive reconhecida internacionalmente. E com ele aconteceu uma coisa que eu acho assim, que talvez seja um dos grandes mistérios da política brasileira. Quando ele foi ministro da Economia, né, naquela época não era o Ministério da Economia, mas ele foi ministro da Economia do Itamar Franco, que assumiu o poder, por acaso, quando houve o impeachment do Fernando Collor. Mas quando ele foi ministro da Economia, ele desenvolveu um projeto importantíssimo, que foi o projeto que terminou com a inflação, né, no Brasil. E ele não era um economista, ele era um sociólogo. E ele se fez ali cercar por economistas, claro. Mas quando ele assumiu o governo, muito graças a isso, a esse plano que foi levado à frente, né, o plano que acabou com a inflação, ele não seguiu essa receita, nem de sociólogo e nem do presidente que o colocou no ministério. Ele escolheu economistas e foi seguindo cada vez mais uma receita que é a receita do regime que nos cerca, né? Que é o neoliberalismo e, portanto, aquele regime de ir cortando, digamos assim, as verbas a que o governo tem acesso, sobretudo para fazer o seu papel mais importante, que é diminuir as desigualdades, né? Agora, você vê uma perspectiva, digamos assim, de nós mudarmos essa mentalidade econômica? Porque muito do que as pessoas disseram a propósito do governo Lula
sobretudo essa elite que você referiu, foram elogios porque ele teria mantido uma receita que teria herdado do governo Fernando Henrique. Né? Mas, na verdade, o que ele fez foi alterar essa receita, porque, como você falou, isso não é uma questão partidária, isso que é muito importante a gente falar, né? Isso é uma questão reconhecida internacionalmente, até por agências do neoliberalismo. Né? Quer dizer, o que ele fez foi procurar uma forma de redistribuição, quer dizer, fazer as pessoas participarem da sociedade. Né? E toda vez que isso acontece na política brasileira, vem um revés como esse que nós conhecemos, né? Um revés sério, né? Ou em forma de ditadura franca, ou essa ditadura que se esconde, né? Que tem medo de dizer que quer uma ditadura. Né? Agora, você vê perspectivas de mudança daqui para frente? Você vê que nós podemos mudar essa cultura? Você acha que anos de jovens se expressando de uma forma diferente, a diversidade presente todos os dias, pessoas agora brigando porque querem respeito, querem tolerância, querem se expressar, querem participar da política. Você acha que isso pode trazer muitas perspectivas boas para o Brasil? Como é que você vê isso? Eu tenho medo que não, mas eu espero que sim. É muito engraçado nós notarmos, Atia, que o Lula nunca foi um homem de esquerda, não tem uma formação de esquerda. Mas ele tem uma história de vida e talvez seja o homem que mais me impressionou na política. Eu já joguei para 4 presidentes da República, para 80 governadores. Ele, quando aproxima, eu acho o Zé Disseu, por exemplo, extremamente mais preparado que ele. Mas a hora que você bota o Lula para falar, que ele encosta aquela mão quente e fala baixo ali, ele é uma coisa inacreditável, não é uma força da natureza. E tem aquilo que eu chamo de sentimento do mundo. Ele realmente queria mudar o Brasil. Por isso é que ele incorporou 36 milhões, por isso é que ele fez uma distribuição de renda fantástica, por isso que ele investiu em uma série de programas que são programas que consolidaram uma chance de boa parte das pessoas eu vou dizer, uma proposta, entre aspas, a mais profunda que tem, é a mais simples. É tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ele falava isso. A primeira vez que eu vi ele falar isso, eu falei, meu Deus do céu, tem gente que passa 30 anos escrevendo livros de sociologia, disso e daquilo. O livro é esse, café da manhã, entendeu? E da dignidade do trabalho. Então, eu tenho muita preocupação, porque, assim, ao mesmo tempo que eu vejo o meu meio que eu convivo, meus filhos, amigos dos meus filhos, as pessoas do meu dia a dia, elas estão numa indignação muito interessante. Agora, por outro lado, você tem pessoas também que hoje leem muito menos. Essa linguagem do WhatsApp é uma linguagem de 20 palavras, 30 palavras. Você passa na livraria para comprar livro, é assim, manual para poder fazer curso de direito. Imagina se você vai operar com um médico que fez um curso de medicina no manual. Quer dizer, então eu fico preocupado com essa mesmice que começa a graçar. E também com um fato que sempre me intriga, que o Bolsonaro não mentiu. Ele disse que era misógino, ele disse que era racista, ele disse que era contra as mulheres, contra os gays. Então, assim, esse povo que votou nele não venha com conversa fiada, não. Votou sabendo quem ele era. Então, isso me assusta profundamente. Eu não acho, obviamente, que existem 57 milhões de fascistas no Brasil. Não tinha mudado aqui. Mas me espanta muito, as pessoas votaram sabendo quem ele era. Claro que depois acho que ninguém imaginou que ele fosse tão frágil intelectualmente, assim, não é nem intelectualmente, ele é um nada, né? Então, assim, e ele se cercou de nadas, né? Então é uma coisa inacreditável. O ministro da Ciência e Tecnologia, a única vez que eu ouvi ele falar foi reclamar que houve um corte. O Guedes quase acabou com ele, porque ele estava dizendo a única coisa certa que ele podia dizer. Ele falou, olha, não pode cortar mais na ciência e tecnologia, porque ele já não investe nada, né? Então, assim, eu penso que... tanto é que eu, sinceramente, é claro que eu acho que o Lula tem o direito e deverá ser o presidente do Brasil. Outro dia eu vi alguém falar assim, Cacá, você sempre achou que o Haddad seria melhor nesse momento? Eu falei, como é que você vai pedir o Lula para não candidatar? É mais ou menos assim, eu sou cruzeirense, estou na 2ª divisão. Aí eu vou chegar perto do flamenguista que está disputando a Libertadores e falar assim, você quer disputar a 2ª divisão e eu disputo a Libertadores? Quer dizer, entendeu? O Lula tem o direito pleno, meu, além de ter um passado fantástico como
presidente da República passou 580 dias preso indevidamente. Agora, eu espero que a gente possa fazer uma composição que dê, eu diria, aquele tranco necessário para o país. Confio plenamente que o governo Lula será um governo que poderá trazer de volta a estabilidade, que nós precisamos de estabilidade. O prestígio que o Lula tem na área internacional é inacreditável, ajuda. E aí, meu amigo, a elite brasileira tem uma coisa que é mais ou menos como um centrão. No dia que o Lula ganhar, eles vão estar todos na porta do palácio. Essas críticas de hoje não vão existir. Assim como o centrão é para a estabilidade dos governos. Eu não vou citar nome, até porque vários são meus amigos e clientes, mas se você pegar os últimos governos da democratização, tem pessoas que estão em todos eles, dando estabilidade. Entendeu? Então, assim, é uma coisa... O Jucá foi líder do Fernando Henrique, do Lula, da Dilma e do Temer. Então, esse é um Brasil... Agora nós estamos num momento estranho, porque fugiram, ficaram realmente um grupo que saiu de um esgoto que nós não sabíamos que existia. Não são pessoas que têm... Não há diálogo, nós temos que vencê-los. Nós tínhamos que ter vencido no impeachment, não conseguimos. Nós temos que tentar fazer com que haja um processo criminal no Supremo de responsabilização. Não é possível nós esquecermos que foram 610 mortos oficialmente, sendo que eu assinei uma representação em nome do Conselho da Ordem, por um grupo escolhido ali, responsabilizando diretamente o presidente da República pela morte por omissão de pelo menos um terço disso. Nós não podemos esquecer isso. Se nós esquecermos isso, não terá valido a pena. Essa é a verdade. Cacai, bom, nós temos que encerrar, porque nós estamos chegando já ao nosso limite, que é um limite que, lamentavelmente, a internet nos impõe, né? Porque parece que o pessoal tem pressa. Hoje eu estava lendo, inclusive, no jornal, que muitos jovens querem músicas só de 2 minutos, porque não suportam mais ouvir mais que 2 minutos. Mas a nossa conversa está muito gostosa, muito agradável, mas, sobretudo, ela é preciosa para nós, para a academia, para os jovens e para jovens que fazem pesquisa na academia, para todos e todas que estão acompanhando essa série, né? A gente vai ter muitas outras coisas legais, Ailton Krenak vai estar conosco, o João Cândido vai vir aqui conversar conosco também, não é? E nós vamos ter aqui momentos também maravilhosos, e eu vou apreciar muito quando você retornar aqui para a gente continuar essa nossa conversa. Agora, agradecendo muito a sua vinda e a de todas e todos que estão nos acompanhando, eu queria deixar a palavra com você, mas propondo aqui uma questão para você resolver, que é a seguinte. Nós estamos hoje buscando modos melhores de vida. Nós temos, por exemplo, a ideia do bem viver, né, que vem lá das comunidades andinas, né, os povos originários. Nós temos os modos de existência dos indígenas brasileiros, que são extraordinários, maravilhosos. Temos lições maravilhosas que vêm também dos povos africanos, né? O Brasil tem uma cultura maravilhosa porque tem a participação desses povos. Porque se nós fôssemos ficar só com aquele pouco que havia na Europa no momento da colonização e, sobretudo, aquela repressão enorme que a Europa sofreu, cultural, a gente não teria muita coisa, né? Então, a gente tem uma presença cultural desses povos, né? Os africanos, os indígenas, que é maravilhosa. E você é um adepto maravilhoso do bem viver. E não esconde isso, eu acho isso uma coisa extremamente bonita, porque ao mesmo tempo que você se prepara, você lê, você é um advogado extraordinário, você diz, não, é preciso ter amor pela vida e viver bem. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse viver bem como final. Mas deixando você livre para encerrar, porque você é o nosso convidado, a última palavra é sua. Muito obrigado, Cacai, pela sua presença. Obrigado a você, querido. Deixa eu lhe dizer, você sabe que a primeira coisa que eu acho que nós temos que ter convicção de não nos levar a sério. Eu já falei isso hoje aqui com você. As pessoas que se levam muito a sério tendem a ser muito chatas, tendem a ser muito rigorosas. E no nosso meio, na advocacia,
Eu até comecei esse artigo que eu escrevi agora, parafraseando Euclides da Cunha, que fala que o sertanejo é, antes de tudo, um forte, dizendo que o advogado é, antes de tudo, um chato, porque coloca o humanismo acima das pessoas. Isso não pode existir. Claro. Eu tenho para mim que essa diversidade é o que salva o Brasil, quer dizer, o que salva o Brasil realmente, e nesse ponto nós melhoramos muito nos últimos tempos. Nesse ponto eu concordo com você. Eu acho que essas pessoas ficaram tão indignadas com tudo que aconteceu de opressão nos últimos tempos, em todas as áreas, contra o negro, contra o cidadão que não conseguiu ter estudo, contra o mundo LGBT. Ou seja, isso fez uma cultura diferente que eu acho que pode ajudar o Brasil. Porque eu tenho, para mim, uma preocupação muito grande. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz uma festa de poesia na minha casa. Eu peguei o pessoal da língua portuguesa e foi uma maravilha. O Brasil era um país que estava indo bem e vieram pessoas de todos os lados, jornalista, político, empresário, gente do judiciário. Você entrava montei uma tenda, você soprava, aparecia uma poesia no ar. Era uma maravilha. Eu podia ser feliz naquela época. Quando eu fiz 60 anos, nós já estávamos entrando num buraco esquisito, já estava um país difícil. Eu não tive coragem de fazer uma festa, porque eu falei assim, ser alegre do Brasil hoje é um soco no estômago. Eu fui fazer uma festa, aí não convidei nenhum político, nenhum jornalista, convidei só amigo, ainda assim levamos 270 pessoas para Lisboa, para poder comemorar. Tem que comemorar a vida, não ter outra saída, tia. Porque se você não tiver, olha bem, isso não significa ter nenhum tipo de insensibilidade, ao contrário, você pode ser sensível, você pode fazer o seu trabalho, você pode se dedicar, e eu sei como eu me dedico a uma série de causas que eu julgo que são importantes, mas você tem a obrigação também de aproveitar, por exemplo, se eu tenho a oportunidade de recitar uma poesia ao final da tarde numa casa que, para mim, foi até fácil, sob esse aspecto, enfrentar a angústia do isolamento, porque eu moro numa casa enorme, que é na beira de um lago e tal. Então, eu acho que eu devo isso a mim mesmo, primeiro. Eu acho que é importante você ter uma convicção de que aqui sozinho, na minha biblioteca ali, quando eu fiz 50 anos, eu me dei de presente, peguei uma professora de literatura, mandei escolher nos sebos de Minas Gerais, achou 750 livros de poesia, eu peguei 500 e me dei de presente. Então, isso são os meus companheiros, muitas vezes. Mas eu acho que nós temos, para resistir, nós temos que estar bem, para ter coragem de fazer resistência, para enfrentar esses fascistas, esses que não têm nenhuma preocupação com a dignidade da pessoa humana. Eu não acho que você tem que estar por baixo e estar necessariamente triste para enfrentar as tristezas da vida. Para enfrentar as tristezas, você tem que ter a dignidade da cabeça erguida, até para que esses fascistas não nos olhem e pensem que nos venceram. Não vencerão. Obrigado a você, querido. Maravilhoso. Tchau, Cacai. Tchau a todas e todos. Nós voltamos na quarta-feira. Teremos um encontro maravilhoso com o Vicente Trevas, não é? Que é um especialista em direito da cidade. E logo, logo, o Cacai, que estará sempre conosco, né? Porque é uma presença maravilhosa, vai voltar para conversar. Muito obrigado, Cacai. Obrigado, querido. Abraço grande.